boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje tem bastante coisas interessantes, na verdade todos os sábados, né, gente? Porque se a gente fala em saúde, prevenção, é interessante. Hoje o nosso bate-papo é com o Dr. Alex Saurin, que atua bastante na medicina preventiva, e nós vamos falar sobre a obesidade. Obesidade é sim uma doença e precisa ser tratada porque ela traz outras doenças por trás dela. Então vale a pena aguardar. No nosso quadro de atividade física, exercícios abdominais feitos de forma correta. Você sabia que esses exercícios podem ajudar você a manter a coluna ereta, a se manter sempre elegante? Pois é, os abdominais também servem para isso. E no nosso quadro Comer Bem, uma receitinha de geleia de chia, fácil, saudável para o café da manhã, café da tarde. E olha só as duas perguntas do quadro Doutor Responde. Uma é sobre harmonização facial, tá? Como ela é feita e quanto tempo o resultado permanece. Doutora Juliana Carvalho, médica dermatologista, que responde essa pergunta. E a outra, e olha só, essa pergunta é interessante. Um câncer que precisa ser tratado com quimioterapia é sempre mais grave ou mais agressivo do que um câncer que pode ser tratado apenas com radioterapia? Quem responde essa pergunta é o Dr. Eduardo Coraza, da Oncocare Oncoclínicas. Estamos no ar, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu inicio o programa com o Dr. Alex Saurin, que atua muito na medicina preventiva e que faz muito tempo que não grava aqui conosco. Boa tarde, Dr. Alex. Boa tarde, Maíta. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui no programa. Bom, e o Dr. Alex está aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante. Não sei se mais as mulheres, eu acho que a questão da obesidade, as mulheres sofrem mais com ela, Dr. Alex? Sim. A obesidade, ela foi caracterizada como doença somente em 2013. Hoje nós temos aproximadamente aqui no Brasil 200 milhões de pessoas obesas e em torno de 17% desses 200 milhões são mulheres. As mulheres então estão na frente dos homens na questão da obesidade. Em termos de percentual, os homens é em torno de 12,5%, 13% e as mulheres em torno de 17%. Quando é que a gente pode considerar que aquela mulher está obesa mesmo e que precisa de um tratamento e que talvez sozinha não consiga? Então, primeiramente nós temos que definir o que é obesidade. O que é obesidade? Né? Obesidade ele é um acúmulo de gordura no organismo e isso pode ocorrer por vários fatores. A obesidade ela é uma doença de origem multifatorial, então vários fatores podem ocasionar. Excesso de ingestão de calorias, sedentarismo, alterações genéticas, predisposição genética. Às vezes a pessoa já vem de uma família de obesos, distúrbios hormonais, alteração no sono, problemas relacionados à parte emocional, como ansiedade. Nem sempre é culpa do paciente. Às vezes é um distúrbio metabólico do organismo. E isso realmente acontece? Sim, e às vezes, muitas vezes, a pessoa come, às vezes por compulsão, porque ela tem aquela fome chamada fome hedônica, que é a fome do prazer. Ela come mesmo estando saciada. Então ela procura alimentos, e normalmente são alimentos altamente palatáveis, como alimentos que têm gordura, açúcar, tá? Porque isso gera um prazer no nosso cérebro quando ocorre a ingestão desses alimentos. E hoje em dia nós temos várias estratégias que a gente pode estar utilizando para tratar a obesidade. Somente comer menos não resolve o problema. Certo. Precisa ter mudança de hábitos de vida. É lógico que consumir muitos alimentos que têm grande quantidade de açúcar, gordura, a farinha branca, tudo isso interfere para o aumento de peso. Mas não é só retirar esse alimento. A gente precisa que o paciente tenha hábitos de vida saudáveis, que ele pratique uma atividade física, corrija distúrbios metabólicos do organismo, corrija as alterações hormonais, alterações de tireoide costumam dar bastante aumento de peso, alterações da mulher quando ela entra na menopausa, a parada da produção dos hormônios femininos faz com que a mulher
ganhe peso, tá? E a obesidade, ela existe o sobrepeso e a obesidade. Tá? O sobrepeso, quando a gente faz uma relação entre o peso e a altura, tá? Você divide o peso pela altura ao quadrado, você vai ter um número. Tá? Esse número é chamado de índice de massa corporal. Se ele tiver até 25, ele está normal. De 25 a 30, a pessoa está no sobrepeso. De 30 a 35, obesidade grau 1. De 35 a 40, obesidade grau 2. De 40 a 45, obesidade grau 3. E acima de 45, obesidade mórbida, que é a obesidade que mata o paciente. Junto com a obesidade, vem diversas outras doenças junto com ela, como por exemplo, pressão alta, diabetes, alteração de colesterol e triglicérides, apneia do sono, problemas nas articulações pelo excesso de peso, tá? Enfim, existem várias outras patologias que podem vir acompanhado da obesidade, inclusive o câncer. Existem alguns tipos de câncer que é mais prevalente na pessoa obesa. Olha só. E como é que a medicina preventiva, como que você nessa área atua para o tratamento da obesidade? Na realidade, a gente precisa explicar para o paciente tem que entender que ele precisa ter uma alimentação anti-inflamatória, eliminar o açúcar, eliminar o óleo, principalmente o óleo vegetal, que tem muito ômega 6, o ômega 6 é inflamatório para o nosso organismo, diminuir o consumo de alimentos industrializados, farinha branca, ele entender que é necessário com que ele faça uma atividade física, que ele faça um exercício físico, seja um esporte que ele goste ou apenas uma caminhada já seria o suficiente para ele começar a gastar energia. Nós atuamos também melhorando a qualidade do sono do paciente, que é muito importante. Aquele indivíduo que não dorme direito, ele tem dificuldade para emagrecer. Por isso, cada indivíduo vai ter um tratamento diferente? Normalmente, o tratamento é individualizado. Individualizado. E a gente controla naquelas pessoas mais ansiosas, controla a questão da ansiedade, porque tem pessoas que, se ela está ansiosa, ela come. Tá? Ela acaba comendo. Se ela está triste, ela come. Se ela está contente, ela come para comemorar. Enfim. Aquele que tem insônia não dorme, come. E à noite, normalmente à noite são liberados muitos dos nossos hormônios que ajudam no emagrecimento. Se a pessoa não dorme bem, ela não emagrece direito. Olha, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Espero você mais vezes aqui. E deixa um recado para as pessoas que já tentaram de tudo e não conseguem emagrecer, e com certeza elas sofrem bastante e sofrem as pessoas que estão ao redor, né? Aqui a gente está falando do obeso mesmo, né? É o que você falou, tem o sobrepeso e tem a obesidade. Mas eu acho que tanto um quanto o outro querem chegar num corpo ideal, numa saúde ideal, e às vezes não estão conseguindo, né? A gente não fala nem na parte de estética, né? A gente fala em questão de saúde, porque junto com a obesidade vem várias outros problemas de saúde. Tá? Hoje em dia tem uma doença que está muito em voga e está sendo falado muito dela, que é o lipedema, tá? Que é um acúmulo anormal de gordura nas extremidades, principalmente em membros, tá? E muitas mulheres sofrem desse tipo de problema. Mas nós podemos deixar isso para uma próxima entrevista. Sem dúvida, porque nós nunca abordamos esse assunto aqui. Chama lipedema, então? Lipedema. Que é a gordura nas pernas. É um acúmulo anormal de gordura, normalmente em extremidades. Já vi. Fica para o nosso próximo bate-papo, ok? E agora eu convido você para acompanhar a matéria que nós fizemos na FAI. O evento chama Arena FAI. Gente, foi um sucesso em comemoração aos 56 anos de FAI, o aniversário de 56 anos. E o Dr. Alex, que acabou de conversar aqui conosco, faz parte do corpo docente da FAI, né, Dr. Alex? Professor da FAI. Confira a matéria. Em clima de muita alegria que o Arena FAI chegou à sua segunda edição, celebrando os 56 anos do Centro Universitário de Adamantina. São 56 anos de história construída por muitas pessoas,
História protagonizada por muitas personagens, que é muito difícil citar o nome de todas agora, mas eu gostaria de agradecer e parabenizar todos os professores, servidores técnico-administrativos, alunos. O evento já se tornou um marco na cidade, reunindo a comunidade acadêmica, moradores de Adamantina e de toda a região. Arena foi uma ideia que surgiu muito rapidamente, foi um evento tímido, mas que contou com a presença de docentes, alunos, e eu acho que deu para perceber a essência do que a gente queria transmitir com essa festa. Aqui, gratuitamente, nós fizemos os brinquedos para as crianças e a pipoca e o algodão doce. E é a festa da família, não só da FAI, mas de toda a comunidade, porque a FAI é de Adamantina e de região, né, de toda a região. O Arena FAI oferece uma experiência única, comemorando mais de meio século de história e conquistas dessa instituição, que tanto contribui para o desenvolvimento da nossa região. É muito importante pra gente, porque como é o aniversário da faculdade, a gente tem um carinho muito grande pela faculdade, então a gente tá comemorando aqui, é gostoso, tá todo mundo junto, reunido. Estamos de volta agora para o nosso quadro Comer Bem, com uma nutricionista que faz muito tempo que não aparece por aqui, Mariane Gaudi. Boa tarde, Mariane. Boa tarde. Seja bem-vinda, né? Muito obrigada. Subiu por uns tempos, muita correria? Muita correria. Olha só. E hoje a Mari trouxe uma receitinha super fácil, porque também são 2 ingredientes apenas. Isso, super prática. Prática. Quem vive nessa correria, que não tem tempo pra nada, aqui tá a receita que vai te salvar. É uma geleia de chia. Então prepara aí papel e caneta para você entender como é facinho de fazer. Você está no nosso quadro Comer Bem. Comer Bem. Oferecimento. Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. E Centro Especializado Endogastro, em Presidente Prudente. Então vamos lá, Mari, passa os ingredientes. Vamos lá. Aqui nós vamos utilizar, então, 3 colheres de sopa de chia e 100 ml de suco de uva. Basicamente, são esses 2 ingredientes que vamos misturar e deixar ela agir por aproximadamente aí umas 4, 6 horas. Então vamos lá. Vamos lá? Então só vou acrescentar o suco junto com a chia e misturar. E leva para a geladeira por pelo menos 4 horas. Então, gente, olha só, tirando a nossa geleia, já que ficou em média 4 a 6 horas na geladeira, olha como ela fica. Muito bom, prático e rápido. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Semana passada foi uma geleia de ameixa e agora a gente tem aqui uma geleia de chia, tá bom? Obrigada pela participação, Mari. Eu que agradeço o convite. Agora nós vamos para o quadro de atividade física. Como eu disse na abertura, você sabia que os exercícios abdominais podem melhorar a sua postura? Porém, tem que ser feito de forma correta, né? Boa tarde, Marco. Corpo em Movimento. Oferecimento Clínica Sampo, Odontologia Estética. Instituto Pitarello, Cirurgia Plástica. Boa tarde, Maíta. É um prazer estar aqui no seu programa novamente, levando saúde, qualidade de vida e bem-estar aos seus telespectadores. Hoje, a Nayara vai nos ajudar a mostrar uma série sensacional de abdominais, que além de deixar a barriguinha chapada, te ajuda na postura nos seus afazeres do dia a dia. Vamos ver como é que é? O primeiro exercício é básico, é o abdominal reto. Pernas para cima, cruzadas. Vamos lá, Nayara? Mão atrás da cabeça e subiu. Isso. Controla a respiração. Sobe, solta. Isso, muito bom. A variação do abdominal reto é
com os pés no chão. Vamos lá, Nayara, os 2 pezinhos no chão, mesma coisa, subiu. Isso. Então, o iniciante faz com o pé no chão e quem já tem um pouquinho mais de resistência faz com as pernas para cima. O outro abdominal é o oblíquo, para trabalhar os abdominais oblíquos. Vamos lá, Nayara, perna cruzada, subiu, isso, um braço estendido para o lado, eleva o tronco e vai com o cotovelo em direção ao joelho. Isso, olha só que bacana que é. Tá, aqui vai controlando a respiração, vai fazendo, contrai o abdômen, solta, contrai o abdômen e solta. É isso aí. A variação dele é o bicicleta. As 2 pernas no alto, Nayara, subiu. 1, vai alternando. As pernas como se fosse uma pedalada. E o cotovelo vai acompanhando. Um exercício um pouquinho mais intenso para os abdominais é a prancha. Você vai apoiar sobre os cotovelos, estender as pernas para trás e tirar o quadril do chão. Vamos lá, Nayara? Subiu, abaixa o quadril um pouquinho, isso. É só isso daí. Aqui você fica nessa posição o tempo que você aguentar para ir aumentando a sua resistência. Você vai perceber que de pouquinho em pouquinho você vai conseguir ficar mais tempo nessa posição. A variação da prancha baixa é a prancha alta, onde você fica com os braços estendidos, mesma posição dos pés, abaixa o quadril um pouquinho e fica. Olha para frente e mantém, tá? Respirando normalmente e vai. Quando você sentir que está estável, aí vem o número 2, que é o tapa no ombro. Vamos lá, Nayara, tapinha no ombro. 1, devagarzinho. 2, equilibra. 3, isso. 4, muito bom. 5 e vai. Vai. Vai, procura não movimentar o quadril, mantém ele firme ali. No começo você vai balançar um pouco, mas aos poucos ele vai ficando firme, tá bom? 3, 2, 1. Muito bom. Muito bem, pessoal, com esses 4 exercícios, fatos, diariamente você vai precisar de 3 minutinhos para fazer. Você vai adquirir uma barriguinha tanquinho, vai melhorar a sua postura e vai ver como o seu dia a dia vai ficar muito mais fácil. Obrigado pela oportunidade e até a próxima, Maíta. Tchau, tchau! Estamos de volta agora para o nosso quadro Doutor Responde. 2 assuntos interessantes. Um é sobre harmonização facial e o outro é em relação à quimioterapia e à radioterapia. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento. Visari, Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare, há 7 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta, como é feita a harmonização facial e o resultado permanece por quanto tempo? Também quero saber. Quem responde é a dermatologista doutora Juliana Carvalho. Boa tarde, doutora Juliana. Boa tarde, Maíta. Eu sou Juliana Carvalho, médica dermatologista. Quero agradecer o convite. Hoje a gente vai falar sobre harmonização facial, que é um dos temas mais frequentes aqui no meu consultório. Então, afinal de contas, o que é harmonização facial? Esse é um conceito que foi desenvolvido a partir da teoria das proporções áureas, onde a gente divide o rosto em 3 terços, terço superior, médio e inferior. Além disso, a gente vê ângulos e proporções que deixam o rosto mais ou menos harmônico. Através desse estudo, a gente consegue indicar para os nossos pacientes procedimentos que possam ocasionar um embelezamento e uma melhora dos contornos faciais. A gente usa o ácido hialurônico, que é o preenchimento. Ela é uma substância 100% reabsorvível, que tem um tempo de duração médio de mais ou menos 1 ano e meio até 3 anos, dependendo da densidade do produto e a região onde ele é aplicado. Com a harmonização, nós também conseguimos empinar a pontinha do nariz, tratar aquele ossinho que às vezes fica aparente, deixando o dorso do nariz mais retinho. A gente consegue descansar o olhar, tratar olheiras,
levantar o rosto. Então, quando a gente está envelhecendo e o rosto já está caindo, é possível fazer isso e também melhorar os contornos. Hoje, além do ácido hialurônico, a gente utiliza tecnologias como ultrassom macro e microfocado para causar um afinamento e uma sustentação da face, os bioestimuladores de colágeno, fios de sustentação, além da toxina botulínica, conhecida como Botox. É isso, queria agradecer a minha participação e o convite mais uma vez. E qualquer dúvida, é só procurar nas minhas redes sociais, @DRA Juliana Carvalho. Obrigada pela participação, doutora Juliana. E a outra pergunta, olha só, realmente, eu acho que as pessoas têm essa ideia sobre esse assunto, né? Um câncer que precisa ser tratado com quimioterapia, ele é sempre mais grave ou mais agressivo do que um câncer que pode ser tratado apenas com a radioterapia? Quem responde é o Dr. Eduardo Coraza, da OncoCare. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, Maíta. Os tumores podem ser submetidos a tratamento cirúrgico, quimioterápico e radioterápico, né? Um tumor, a quimioterapia dos tratamentos é o mais assustador e antigamente era utilizada só para tumores que já estavam espalhados, metastáticos. Atualmente, fazer quimioterapia não significa que o tumor já está espalhado, tá? Existem tratamentos que a gente faz a quimioterapia antes da cirurgia para diminuir um pouco o tumor e depois faz a cirurgia, a radioterapia e aumenta as chances de cura desse paciente. A radioterapia também pode ser utilizada nas doenças quando a doença já está espalhada, que seria metastática. Ela pode ser usada para controle de dor, por exemplo, em metástases ósseas e para controle de metástases cerebrais, quando a doença invadiu o cérebro, né? Cirurgia também tem a finalidade de cura e também pode ser utilizada quando a doença está espalhada. Um exemplo disso é o tumor de cólon, já com metástase hepática, e provoca uma suboclusão intestinal. O que acontece? Entope o intestino. Então tem que ser feita uma cirurgia que a gente chama de colostomia, que é para derivar, para o cocô sair por um furinho na barriga, né? Então, como você vê, é complexo, né? Pode ser, tanto a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia pode ser utilizado tanto em fase inicial da doença, com a finalidade de cura, quanto podem ser utilizadas já quando a doença está espalhada. Uma boa tarde para você. Obrigada pela participação, doutor Eduardo. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje nós falamos sobre obesidade. Se você perdeu, fica tudo registrado no YouTube, no Tela 2. E você já viu, né? Não tem por onde escapar, gente. Tem que fazer uma atividade física, tem que fazer caminhada, tem que se alimentar corretamente. Não é uma questão de estética, é uma questão de saúde, ok? Sábado te espero aqui no SBT. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.